minutos. Temos alguns pedidos de oração e nós falaremos após a mensagem. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 26. Nós vamos ler 2 versículos apenas, depois eu contextualizo os irmãos aqui para entender nossa leitura. Atos 26, 13 e 14, nós usamos aqui a versão Revista Atualizada. Se você não tem a sua Bíblia, pode ler aqui no telão. Atos 26, 13 e 14, diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos nos ater ao finalzinho do versículo 14, que diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A nova versão internacional diz assim: resistir o aguilhão lhe trará dor e sofrimento. A nova versão transformadora diz assim: não adianta tentar, não adianta lutar contra a minha vontade. Então eu quero me ater a este finalzinho. Quem sabe você não sabe o que é recalcitrar, é dar coice. Dar coice por quê? O tal do aguilhão é uma ponta bem fininha de metal, que é presa a um bastão, como se fosse um cabo de vassoura. E o agricultor, ele aparelha o boi para arar a terra. Depois que ele coloca toda a tralha, ele quer que o boi saia da inércia e entre em movimento. Então, com aquela vara, ele espeta o boi. E o boi sente aquela dor e sai andando. E ele vai caminhando, caminhando, de repente o boi começa a se cansar ou querer parar. Lá vai o trabalhador espetar, com aguilhão o boi para que ele ande e volte a estar em movimento. Então é isto que Deus estava falando com Paulo. Esta passagem, Paulo estava falando para o rei Agripa, contando como é que ele mudou do judaísmo para o cristianismo, como ele deixou de perseguir a igreja para fazer parte da igreja, de como ele deixou de perseguir Jesus para servir a Jesus. Então ele conta que ao meio-dia, chegando em Damasco, uma luz resplandeceu, ele caiu por terra, e ele ouviu essa voz dizendo: Saulo, você está me perseguindo. E dura coisa é, difícil é você ficar recalcitrando, dando coice, quando você está sendo espetado para se colocar, se posicionar no seu propósito. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa história da conversão de Paulo, do encontro de Paulo, deste momento ímpar na vida de Paulo, quando eu olho para este texto, nós podemos aprender algumas lições valiosas. Eu sempre, quando estou lendo a Bíblia, eu gosto de ter a visão de um aprendiz. Eu não estou apenas lendo a palavra, eu estou aprendendo com a palavra. Então, quando estou lendo, eu falo, isso aqui tem que me ensinar alguma coisa. Não pode ser só, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Tem que ter um ensinamento aqui, tem que ter alguma coisa que vai mudar a minha vida, que vai impactar a minha vida, que vai me colocar mais perto do meu propósito. E nós vamos meditar nessa noite e ver alguns ensinamentos. Como disse o pastor Rubinho ontem, não dá para exaurir os ensinamentos. Cada dia que a gente abre a palavra, e como tem pregadores aqui, quando a gente está pregando, o pregador fala assim: o pastor podia ter falado isso, esqueceu desse detalhe. Então não tem como a gente esgotar a riqueza da palavra do Senhor, mas nós vamos aprender algumas coisas valiosas na nossa vida. A primeira lição que eu aprendo aqui, quando o próprio Jesus está falando com Paulo,
ele diz assim: Paulo, é inútil você lutar contra a minha vontade. Então, existe uma vontade soberana de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. Paulo mesmo, anteriormente aqui, quando ele está fazendo as suas defesas, ele fala: eu sou hebreu de hebreu, eu sou fariseu de fariseus, eu fui criado aos pés de Gamaliel, guardo toda a lei e os preceitos. Então Paulo tinha uma história, uma trajetória que ele achava que era correta. Então, quando surge Jesus, e Jesus deixa os seus discípulos e é levado aos céus, e ali a partir de Atos 2 a igreja começa, Paulo, ele está lutando contra o caminho, ele está lutando contra os cristãos, ele está lutando contra a igreja, e nesta passagem que ele está dizendo, ele estava chegando em Damasco, e ele carregava, estava em sua posse, cartas para prender homens, mulheres e crianças que diziam crer em Jesus, para levá-los presos a Jerusalém. Então é este contexto que nós estamos estudando nesta noite. Agora, Jesus aparece e diz: Paulo, dura coisa é você ficar dando coice, quando estão tentando te colocar em movimento, quando estão tentando fazer com que você entre no seu propósito. Então existe uma vontade estabelecida de Deus. Eu tenho pregado isso aqui, irmãos, há pelo menos 10 anos. Nós não escolhemos a nossa vontade, nós não escolhemos o nosso propósito, nós não escolhemos o nosso dom, nós apenas temos a obrigação de descobri-lo. Então Deus me chamou, Deus te chamou, Deus tem uma vontade estabelecida na minha vida, Deus tem uma vontade estabelecida na sua vida, e nós temos que entender esta vontade. Paulo, ele era fiel a Deus na sua visão. Ele, na cabeça dele, ele estava sendo fiel, mas ele não estava entendendo o propósito para o qual Deus havia chamado. E quando nós olhamos para Atos, no capítulo 9, Paulo estava cego na casa de Judas, e o próprio Jesus vai e fala com Ananias. Ananias vai até a rua chamada Direita, e lá tem Saulo, um tal de Saulo de Tarso. Ele está cego, está 3 dias sem comer, sem beber, e ele está esperando uma instrução divina. E Ananias diz: não, eu não vou lá. Ele veio aqui para aprender. Ele veio aqui para aprender os do caminho. O que eu vou lá fazer? Ele vai me prender. E o que o próprio Jesus diz? Ananias, vai, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante de reis, dos gentios e dos judeus. Então, quando Jesus se encontra com Paulo a caminho de Damasco, não é que Deus desceu ali, Jesus desceu e falou assim: eu vou ver o que eu faço com esse tal de Paulo. Eu vou ver o que eu invento, eu vou engenhar alguma coisa para fazer com que Paulo pare de perseguir a igreja. Não. Ele era escolhido como instrumento poderoso nas mãos de Deus para pregar diante dos reis, diante dos gentios e diante dos judeus. E quando nós vamos para Atos 22, nós encontramos Ananias orando por Paulo, as escamas caindo dos seus olhos. E lá no versículo 14, Ananias vira e diz assim para Paulo: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para que você conheça a vontade dEle, para que você veja a Jesus e que você ouça as instruções da própria boca de Jesus. Então, quando Jesus diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões.
Irmãos, nós temos a vontade de Deus estabelecida na nossa vida, e muitas vezes nós estamos lutando e não aceitando aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. É nesta hora que muitos crentes se frustram. Não foi chamado para ser cantor, quer ser cantor. Não foi chamado para ser pastor, quer ser pastor. Não foi chamado para liderar, quer liderar. Ou foi chamado para ser pastor e liderar, quer ficar sentado no banco, não quer fazer nada. Aí começam as frustrações. Porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, é difícil você não querer fazer aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então esta é a primeira lição, irmãos. Nós precisamos entender, ninguém nasceu. Isso aqui eu falo e repito já também há 10 anos, pelo menos que eu falo isso aqui. Ninguém nasceu por acaso, ninguém é um descuido, ninguém é um erro. Todos nós nascemos com um projeto estabelecido pelo próprio Deus. Antes do seu coração bater pela primeira vez no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, e no livro dele, ele já havia escrito todos os seus dias. O próprio salmista, ele dá testemunho disso, dizendo: olha, eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já havia escrito e determinado todos os meus dias. Eu olho para a vida do profeta Jeremias, Deus dizendo: você nasceu para ser meu porta-voz. Hoje ainda pela manhã, enquanto dirigia em direção ao nosso batismo, estava conversando com a irmã Mariazinha e dizendo que o anjo visitou os pais de Sansão. O pai e a mãe dizendo: olha, você vai ficar grávida e esta criança que irá nascer será juiz em Israel. Ele não vai poder tomar bebida forte, tocar em coisas mortas, não vai poder cortar o seu cabelo, era o voto de Nazireu da época. Agora Sansão, ele nasce para fazer o que ele queria? Não, ele nasce para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então entenda uma coisa, irmãos, nós como cristãos, a nossa missão primeira é estarmos sensíveis à voz, ao agir, ao mover do Espírito, para fazermos o que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Porque senão a mesma voz irá ecoar na sua mente, no seu coração. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então esse é o primeiro ensinamento. Deus é quem estabelece as coisas. O segundo ensinamento que nós podemos aprender nesse texto é que resistir ao aguilhão nos traz dor. Resistir à vontade de Deus nos gera dor. Então veja bem, o que Deus está dizendo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Na Nova Versão Internacional, resistir ao aguilhão lhe trará dor. Existem muitas pessoas que estão passando por períodos de dor. Isso também não é nenhuma novidade, porque eu tenho falado isso culto após culto. Existem muitas pessoas que estão enfrentando fases da sua vida que não precisariam passar. Estão atravessando desertos que não precisariam atravessar. Estão sofrendo dores que não precisariam sofrer. Porque o resistir à vontade de Deus é que traz o sofrimento. Então Paulo estava resistindo à vontade do Senhor. E é interessante que quando eu olho para esse texto, eu vejo dois aspectos de resistir à vontade do Senhor. Primeiro é o resistir pessoal. Eu vou resistir ao chamado que Deus tem para a minha vida. Eu vou resistir à vontade que o Senhor tem estabelecido a mim. Nós podemos ir, isso não é novidade, nós podemos ver no Antigo Testamento. Deus
chegando a Jonas e dizendo: você vai para Nínive, vai pregar na minha palavra. E ele dizendo: não, estou fora desse negócio, não quero ver aquele povo salvo. Eu não quero que aquela nação se salve. Então nós conhecemos a história. Ele vai para o navio, existe toda aquela tempestade, ele é lançado fora do navio, e de repente ele se vê no ventre de um grande peixe, por 3 dias e 3 noites. Eu creio que não foi nada agradável. O cheiro não deveria ser nada agradável. O líquido que ele estava envolto no estômago daquele peixe não deveria ser nada agradável. O ar não deveria ser dos melhores. Não havia luz, ele não sabia se estava em cima, no raso do mar ou no mais profundo. Imagine você ficar preso no ventre de um peixe e não saber o que será daqui a pouco. Se daqui a pouco vai começar a faltar ar, ou se de repente você vai começar a entrar num estado de pânico. Então nós podemos tentar frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Eu acabei de citar o próprio Sansão. Sansão nasceu para ser juiz. Olha, a criança que vai nascer, ela irá ser juiz, ela será juiz, e ela irá livrar o meu povo dos inimigos. E de repente está lá Sansão, tocando no cadáver do animal, tomando bebida forte, contando o segredo dos seus cabelos. E de repente, com os olhos furados, trabalhando no lugar de um animal. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Dura coisa é recalcitrar contra a vontade do Senhor, contra o aguilhão. Resistir à vontade do Senhor lhe trará dor. Então as pessoas que resistem à vontade do Senhor, elas atraem dor para a sua vida. Mas este é apenas o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto mais sério, e que muitas pessoas não levam em consideração. Você pode tentar atrapalhar o plano de Deus para a sua vida, e você vai pagar o preço por isso. Agora, Paulo não estava resistindo apenas à vontade de Deus para a sua própria vida. Ele estava resistindo à vontade de Deus para a vida de outras pessoas. Paulo dizia: não, aquele lá não pode se entregar a Jesus. Não, aquele lá não pode seguir a este caminho. Seja homem, seja mulher ou seja criança, eu quero prender esta gente para que eles deixem de seguir a Jesus. Existe, se você voltar aqui algumas páginas, você vai ler na palavra do Senhor, Paulo ele chega ao ponto de dizer: olha, por vezes eu forcei pessoas a negarem e blasfemarem contra o nome do Senhor. Então muitas vezes pessoas estão passando pela fase da dor que não precisavam. Muitas vezes não está resistindo à vontade de Deus para si, mas não quer ver o outro na vontade do Senhor. Então ele começa a interferir na vida alheia. Não, aquele não pode ser. Não, aquele Deus não pode usar. Não, aquele não pode chegar a este patamar. Ele começa a interferir e começa a receber sobre si a dor de resistir à vontade do Senhor. Não, Deus está levantando o presbítero Ney. Deus está usando ele na palavra. Então eu vou sabotar o ministério dele, porque eu não quero que ele cresça. Eu não quero que ele avance, eu não quero que ele tenha proeminência. É o resistir à vontade do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo: resistir à vontade do Senhor só lhe trará dor. Ai, que esse pastor Hudson está como presidente da igreja. Eu não quis estar aqui. Eu, por mim, Deus conhece o meu coração, não era o desejo de estar presidindo uma igreja. Mas já que estou aqui, eu faço o melhor que posso. Vou até o meu limite e falo: Deus, eu sei que eu só chego até aqui. Daqui para frente a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor. Mas se você estiver atacando a mim, não é a mim, é a vontade do Senhor. Assim na vida do presbítero Ney, do pastor Rubinho: eu vou destruir o pastor Rubinho.
Eu não aguento vê-lo tocando e cantando na igreja. Você estará trazendo dor sobre a sua vida. Então nós temos que entender esses dois aspectos. O resistir à vontade do Senhor vai trazer dor sobre a sua vida. Então a primeira lição que nós estamos aprendendo aqui nesse texto: existe uma vontade soberana de Deus que ninguém pode parar. O próprio Senhor diz assim: o meu conselho permanecerá em pé, e eu farei toda a minha vontade. Segundo aspecto, resistir à vontade de Deus, seja na sua vida ou na vida de alguém, trará dor a você. Terceira lição que nós podemos aprender é que não conseguimos fugir da vontade do Senhor. Você jamais conseguirá fugir da vontade do Senhor. Você pode, a palavra do Senhor diz, o salmista diz: se eu colocar a minha cama no mais alto monte, lá os olhos do Senhor irão me ver. E se eu fizer a minha cama no mais profundo vale, lá o Senhor estará me contemplando. Não há como fugir, irmãos, da vontade do Senhor estabelecida para a nossa vida. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu lembro de Elias. Elias caminhou bastante para o meio do deserto e disse: eu vou fugir. Só sobrou eu nessa nação, todo mundo se corrompeu. Todo mundo está servindo a outros deuses e só eu estou sendo fiel. E ele deita embaixo de uma árvore e diz: Deus, basta. Tira a minha vida. Me mata, Senhor, não quero mais viver não. Está muito difícil, o preço está muito alto. A perseguição é muito grande, a aflição é tamanha, acaba com isso. E qual foi a resposta de Deus? Mandou um anjo. O anjo chegou com um pão e uma botija de água. E você achando que você pode fugir da vontade do Senhor, o anjo falou: come e bebe. Ele comeu e bebeu e falou assim: agora pode caminhar, porque o caminho é demasiadamente longo. E a Bíblia diz que ele teve que fazer mais do que uma maratona. Elias caminhou sem parar, 40 dias e 40 noites, com a força daquele pão e daquela água. Você jamais conseguirá fugir do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus preservou a vida de Moisés. Todas as crianças foram mortas, mas a vida de Moisés foi preservada. E Moisés, sabe o que ele faz? Vai para o deserto e lá se esconde por 40 anos. Eu não conheço, a irmã Betinha conhece os desertos lá do Oriente Médio, né? Ele foi para um deserto e falou assim: aqui ninguém vai me achar. Os egípcios não irão me achar, os hebreus não me acharão, ninguém vai me encontrar. Eu estou bem tranquilo nesse deserto. Ficou 40 anos lá achando que havia fugido da vontade do Senhor. De repente ele viu uma árvorezinha pegando fogo e não se consumia. E Deus sabe como nos atrair, irmãos. Deus sabe como nos puxar a Ele. Deus mexeu na curiosidade de Moisés. Moisés ficou olhando e dizendo: o que é aquele negócio que eu nunca vi? Eu vou lá chegar perto para ver. Era o imã de Deus. E ele chega lá e fala assim: Moisés, você achou mesmo que você ia fugir da minha presença, que você ia fugir da minha vontade? Agora eu estou te designando. Pode abandonar aí as ovelhas do seu sogro, pode pegar o caminho para o Egito e voltar, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te preparei. A minha vontade será estabelecida na sua vida. Pode voltar para o Egito, porque eu te usarei para tirar o meu povo de lá, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora, alguns anos, muitos anos depois, está Paulo na mesma posição. Eu vou acabar com a igreja, eu vou acabar com esse povo que crê em Jesus, eu vou prender essa turma,
Eu vou fazê-los blasfemar e negar o nome de Jesus. De repente Jesus se encontra como uma luz mais brilhante do que o sol e diz assim: Saulo, Saulo, você não imagina, você pode fazer o que quiser nessa terra, mas você não vai fugir da minha vontade. A primeira lição que aprendemos é que existe uma vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Eu falei, tenho pegado no pé do pastor Rubinho, ele vai preparar uma apostila sobre reino, porque nós não temos noção do que é um soberano. O povo brasileiro, nós nascemos num regime democrático e a gente acha que o reino de Deus é igual aqui. Se o prefeito não está bom, a gente vota em outro. Se o presidente não está bom, a gente elege outro. Se o governador não fez aquilo que a gente queria, a gente vota no outro. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é soberania. Deus não está nem aí com o que você acha, com o que você acha de... não, eu não. Deus, ele falou, está falado. E Paulo diz lá em Romanos 9: quem és tu para discutires com Deus? Paulo achava que seria um doutor da lei muito influente no judaísmo, e Deus falou assim: não quero saber de doutorado, nada, você vai ser apóstolo. Oh, aleluia! E foi buscá-lo a caminho de Damasco e disse: Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Primeira lição: vontade soberana de Deus. Você não escolhe, é Deus que escolhe, e ponto final. Segunda lição: se você resistir à vontade de Deus, você estará trazendo sofrimento e dor para a sua vida. Terceira lição: você jamais conseguirá fugir da vontade de Deus. E a quarta e última lição que eu quero falar nesta noite: se resistir à vontade de Deus traz dor, significa que se você se render à vontade de Deus, a alegria perfeita reinará na sua vida. Oh, aleluia! Pastor, então a vida do crente é de sofrimento? Não. Pastor, a vida do crente é de dor em dor? Não. A vida do crente é de batalha em batalha? Não. A vida do crente é de render-se. Eu tenho plena certeza que a maioria das batalhas que eu e você enfrentamos na nossa vida é porque nós estávamos resistindo à vontade do Senhor. Por isso que eu sempre falo, o crente não pode ser aquele torrão seco. O crente deve ser aquele barro pronto para ser usado pelo oleiro. O vaso ruim, o vaso duro, o vaso teimoso, o vaso inconsequente, ele precisa ser quebrado. Mas o barro não precisa ser quebrado. Já viu o barro quebrar? Não, o barro é moldado. Então, se você não quiser passar pelo processo de ser quebrado, você tem que passar pelo processo de ser moldado. Pastor, como é que eu sou moldado por Deus? Renda-se à vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor quer me usar para pregar? Então me usa, mas eu não quero ser qualquer um, não. Eu quero ser um bom pregador. O Senhor quer me usar para cantar, tocar? Então me usa, Senhor, mas que eu não seja mais um, que eu faça a diferença. O Senhor quer me usar como evangelista para evangelizar a cidade ou evangelizar as nações. Então me usa, Senhor. Eu me rendo à tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já tem clareza nisto? Já está claro na sua mente, no seu entendimento, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Se você ainda não tem essa clareza, você precisa consultar o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, não estou entendendo nada. Será que esta dor que eu estou passando, será que este problema no casamento, a dor o que pode ser? Um problema no casamento, um problema financeiro, um problema na empresa, um problema com o colega de trabalho, um problema de saúde. Pode ser os sinais. É a dor que você está traindo. Então, como é que o cristão leva uma vida abundante, como o próprio Jesus disse? Eu gosto muito do texto que Paulo diz assim: vocês podem viver a boa, a agradável ou a perfeita vontade de Deus. Como é que a gente muda de patamar?
Você já chegou na vida boa diante de Deus? Na estação boa? Na estação agradável? No patamar, no degrau agradável? Você está mirando a vontade perfeita de Deus para a sua vida? Como é que você sobe esse degrau? Como é que você muda de patamar na sua vida espiritual? É rendendo-se à vontade de Deus. É o que Paulo estava dizendo ali. Paulo chegou cego na casa de Judas, lá na rua direita, em Damasco. E Paulo jejua por 3 dias, não come nada, não bebe nada. Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu sou doutor na lei, eu sou fariseu, o Senhor não viu que eu tenho cidadania romana? Não, Paulo jejuou, orou, nada comeu, nada bebeu durante 3 dias, dizendo: Senhor, eu quero entender a tua vontade na minha vida. Eu quero me render à tua vontade. A partir de hoje sou teu instrumento. Faz o que quiser da minha vida. Eu estava lendo Atos dos Apóstolos e os irmãos, é interessante, às vezes a Bíblia diz que os irmãos, movidos pelo Espírito, diziam: Paulo, não volte para Jerusalém, porque Ágabo disse que você vai ser preso e morto. Mas Paulo disse assim: eu já me rendi à vontade do Senhor. Eu já me rendi à vontade do Senhor. Se for para chegar em Jerusalém e ser preso, serei preso. Se precisar apelar para César, apelarei. Se precisar passar pela morte, olha, na verdade, eu já estou na dúvida. Eu não sei se quero continuar aqui pregando para vocês, ou quero estar com o meu Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Oh, aleluia! E eu me aproprio das palavras de Paulo e digo: se você se render à vontade do Senhor, você a partir de hoje viverá uma vida incomparavelmente melhor. Quando você se rende à vontade do Senhor, o casamento melhora, a família melhora, o ambiente na casa melhora, a atmosfera no lar melhora, o seu trabalho melhora, a sua vida financeira melhora, o seu convívio social melhora, a sua vida vai para outro patamar, porque você já não está preocupado com aquilo que você quer ou deseja, você está preocupado com aquilo que Deus irá fazer na sua vida. E Paulo apela para César, e lá ele fica 2 anos preso em Roma. Mas Paulo não é o Paulo do filme que fizeram aí alguns anos atrás, o Paulo triste, o Paulo abatido, dizendo: eu apelei para César, agora vão cortar no meu pescoço. É nada. Durante 2 anos a Bíblia diz que Paulo esteve na sua própria casa, alugou uma casa e lá ele viveu, e lá ele escreveu muitas das cartas que nós podemos ler hoje na palavra do Senhor. E todo mundo que chegava naquela casa, Paulo dizia: Jesus é maravilhoso, o Evangelho é extraordinário, a salvação é coisa preciosa, viver com Deus é muito bom, mas estar com Ele é incomparavelmente melhor. Oh, aleluia! É esta vida que Deus quer para você. Renda-se à vontade do Senhor e viva da maneira que você jamais viveu. Oh, aleluia! Oh, aleluia, oh, aleluia. O Paulo não vivia pensando nas circunstâncias deste mundo. Paulo não vivia olhando para as circunstâncias desta terra. Paulo estava rendido à vontade do Senhor. Oh, aleluia. É assim que o cristão deve viver. Mude a sua vida a partir de hoje. Mude o seu entendimento a partir de hoje sobre a vontade de Deus para a sua vida. Não atraia dor para a sua vida, para a sua família, para aqueles a quem você ama. Renda-se à vontade do Senhor e Ele tem uma vida incomparavelmente melhor para você. Fique em pé neste momento. Oh, aleluia. Oh, eu sinto a presença do Senhor.